ao canal TV CE Arra. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar a primeira parte sobre fatalidade, das perguntas 851 a 859. Na pergunta 851, haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme ao sentido que se dá a esse vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados? E neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio? Como é que fica a fatalidade e o livre-arbítrio? E os espíritos respondem, a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. O homem escolhe o seu destino aqui na Terra. Ele escolhe as provações que ele vai passar, os testes, as experiências, de forma que aquilo que ele escolheu vai se tornar então o seu destino aqui na Terra. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquejar, um espírito bom pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Então, com relação às provas morais, o homem tem sempre a escolha do que ele vai fazer, se vai seguir um caminho ou outro, se vai fazer o bem, se vai fazer o mal, que tipo de experiência ele vai escolher, nem um espírito bom, um espírito superior vai interferir. Eles chegam, eles nos aconselham, eles nos ajudam, nos intuem, mas quem vai decidir, quem vai fazer a escolha somos nós. E eles continuam, um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Eles fazem muito isso, espiritualidade inferior mete medo, vê o que é que a pessoa, as fraquezas que a pessoa tem, os medos que a pessoa tem, e exacerbam esse medo, enfraquecendo essa pessoa. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer peias. Então, o homem encarnado tem sempre o direito de escolher se vai aceitar a sugestão dos espíritos ou não. Na pergunta 852, há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira por que procedem. Não lhes estará no destino o infortúnio? São aquelas pessoas que fazem, que estudam, que se esforçam, que tentam vários caminhos e parece que nada dá certo. Vamos ver qual é a resposta dos espíritos. São talvez provas que lhes caiba sofrer e que elas escolheram. Porém, ainda aqui lançais a conta do destino, que as mais das vezes é apenas consequência de vossas próprias faltas. Trata de ter pura consciência em meio dos males que te afligem, e já bastante consolado te sentirás. Então, às vezes a gente coloca a culpa no destino, as nossas escolhas. Então, nós mesmos é que fazemos as escolhas e resolvemos agir de determinada forma, muitas vezes nos acomodando, muitas vezes agindo, não nos esforçando o suficiente. E aí então culpamos o destino pela nossa falta de ação. De outras vezes nós agimos, nós vamos atrás, nós nos esforçamos, nós nos dedicamos e parece que as coisas não dão certo. Pode ser uma aprovação que nós mesmos escolhemos, ou pode ser também que aquilo sirva para que a gente aprenda a desenvolver outras aptidões. De qualquer forma, precisamos estar sempre proativos, mas ter uma boa dose de resignação diante das coisas que não dão certo, para que a gente não caia no erro de ficarmos indignados, de ficarmos com raiva, depois ficamos
deprimidos, depressivos, porque as coisas que a gente quis, que a gente se esforçou, não deu certo para conseguir. Kardec faz uma nota. As ideias exatas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a ser bem ou mal sucedidos, de acordo com o nosso caráter e a nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir antes à sorte ou ao destino os insucessos que experimentamos do que a nossa própria falta. É certo que para isso contribui algumas vezes a influência dos espíritos, mas também o é que podemos sempre forrar-nos a essa influência, repelindo as ideias que eles nos sugerem quando más. Então, o homem tem sempre o direito de escolha. Nada é irresistível, nem o mal é irresistível. Nenhum espírito, por mais inferior que seja, tem o poder de ação sobre a nossa mente se nós não permitirmos. Por isso a doutrina espírita é tão importante para nós. Esses conhecimentos espirituais, muito além de nos trazer o enriquecimento intelectual, ele nos empodera, nos dá a força para resistirmos ao mal, mas não somente ao mal que existe lá fora, principalmente ao mal que existe dentro de nós. Porque se nós fizermos a nossa limpeza íntima, se nós cuidarmos desse reino de Deus que deveria existir dentro de nós, com certeza não teríamos tanta afinidade ou não atrairíamos tanto espíritos tão baixos, espíritos tão inferiores. Ou, se porventura entrássemos em contato com eles, teríamos mais facilidade de rechaçar as suas influências. Na pergunta 853, algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade? E eles respondem: fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte o é. Chegado este momento, de uma forma ou de outra, ele não podeis furtar-vos. Então, a fatalidade está no destino, na hora em que está marcado para o nosso desencarne, que nós não sabemos quando é, mas que foi escolhido por nós antes de renascermos. Então, aí está uma fatalidade. Nós nascemos, nós vamos ter que desencarnar. Essa desencarnação está predeterminada no plano espiritual. Agora, os outros processos que podem ocorrer, um acidente do qual a gente escapa, a gente tem que agir sempre com prudência, porque nós não podemos saber quando é que essa hora vai acontecer, que é justamente isso que ele vai perguntar na próxima, na 853A. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? E eles respondem: não, não perecerás, e tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu espírito também o sabe, por lhe ter sido isso revelado quando escolheu tal ou qual existência. Então, da nossa parte, nós temos que agir com prudência. Nós não podemos simplesmente achar que se tiver que morrer, vai morrer. Não, nós vamos agir, viver a nossa vida com sobriedade, com prudência, fazendo a nossa parte, fazendo escolhas boas para a nossa vida. Mas se mesmo assim chegou a hora do desencarne, isto vai acontecer sem que a gente possa interferir, sem que a gente possa mudar, porque é algo determinado antes mesmo de nascermos. Na pergunta 854, do fato de ser infalível a hora da morte, poder-se-á deduzir que sejam inúteis as precauções que tomemos para evitá-la? Então, qualquer precaução que se possa tomar para a morte é inútil? E eles respondem não. Visto que as precauções que tomais vos são sugeridas com o fito de evitardes a morte que vos ameaça. São um dos meios empregados para que ela não se dê. Então nós somos muito ajudados pela espiritualidade, que nos conduz, que nos orienta, que muitas vezes nos intui
para não passarmos por determinado lugar ou para não irmos a determinado lugar. Enfim, situações várias que vão acontecendo que os espíritos nos cuidam, nos intuem justamente para que nós não corramos perigo. Agora, se apesar de todas essas ajudas que recebemos do plano espiritual, nós teimamos em ser irresponsáveis, dirigir embriagados, fazermos coisas que fogem à prudência, é claro que aí nós estaremos nos expondo ao perigo inutilmente, sem sentido. Nós estamos inclusive correndo o risco de sermos considerados suicidas inconscientes porque fomos irresponsáveis para com a nossa vida. Na pergunta 855, com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência acabam tendo? O fato de ser a tua vida posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal e te tornares melhor. Se escapas desse perigo, quando ainda sob a impressão do risco que correstes, cogitas mais ou menos seriamente de te melhorares, conforme seja mais ou menos forte sobre ti a influência dos espíritos bons. Então, são aqueles casos em que nós corremos algum tipo de perigo e levamos um susto, e isso nos ajuda a mudar o rumo da nossa vida. No caso, citamos a dirigir embriagados e correr algum tipo de risco, e a pessoa leva um susto, ela vai pensar melhor e ter mais cuidado, mais responsabilidade ao dirigir. E assim também com relação à velocidade, com relação a várias outras situações. Até mesmo uma doença, muitas vezes uma doença vem para nos chamar a atenção. Olha, para e presta atenção. E muitas vezes levamos um susto com determinada doença, o que nos faz agir com mais prudência, com mais responsabilidade em relação ao nosso corpo. Tudo isso é importante para retomarmos o destino das nossas vidas. E eles continuam, sobrevindo mal espírito, digo mal subentendendo o mal que ainda existe nele, entras a pensar que do mesmo modo escaparás a outros perigos e deixas que de novo tuas paixões se desencadeiem. Por meio dos perigos que correis, Deus vos lembra a vossa fraqueza e a fragilidade da vossa existência. Então Deus permite que esses perigos aconteçam justamente para nos chamar a atenção. Se examinares a causa e a natureza do perigo, verificareis que quase sempre suas consequências teriam sido a punição de uma falta cometida ou da negligência no cumprimento de um dever. Deus, por essa forma, exorta o homem a cair em si e a se emendar. Deus dando oportunidade a cada um de nós de sermos chamados à atenção durante a nossa existência, de forma a ficarmos mais atentos, mais alertas e termos uma outra conduta perante a vida material. Na pergunta 856, sabe o espírito antecipadamente de que gênero será sua morte? E eles respondem, sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe mais a morrer desta do que daquela maneira. Sabe igualmente quais as lutas que terá de sustentar para evitá-lo e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. Então, as pessoas têm uma certa intuição em relação à sua morte, podem ter essa intuição de acordo, dependendo com as escolhas que ela faz na sua própria vida. Na pergunta 857, há homens que afrontam os perigos dos combates, persuadidos de que a hora não lhes chegou. Haverá algum fundamento para essa confiança? Quer dizer, na hora da guerra, vão para a guerra e dão de tudo, se expõem ao perigo, achando que não vou morrer, não chegou a minha hora. E eles respondem assim, muito a miúde tem o homem o pressentimento do seu fim. Como pode o ter de que não ainda morrerá? Esse pressentimento lhe vem dos espíritos seus protetores, que assim o advertem para que esteja pronto a partir, ou lhe fortalecem a coragem nos momentos em que mais dela necessita. Pode vir-lhe também da intuição que tem da existência que escolheu ou da missão que aceitou e que sabe ter que cumprir. Então, há pessoas que têm uma certa
certeza de que nada vai lhes acontecer, porque intuitivamente sabe que ainda não chegou a sua hora. Mas nós não podemos abusar dessas escolhas, nós não podemos abusar desse sentimento, nos arriscando sem responsabilidades perante a vida. Na pergunta 858, por que razão os que pressentem a morte a temem geralmente menos do que os outros? Quem teme a morte é o homem, não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como o espírito do que como o homem. Compreende ser ela a sua libertação e espera-a calmamente. É o que acontece com muita gente que sabe que vai morrer e espera essa morte de uma maneira calma, tranquila, como uma libertação. Na pergunta 859, o mesmo se dá com todos os acidentes com que nos deparamos no curso da vida? Se a morte não pode ser evitada, os acidentes que acontecem durante a vida podem ser evitados? E eles respondem que são quase sempre coisas bastante pequenas para que vos possamos prevenir e algumas vezes fazer que as eviteis, dirigindo o vosso pensamento, porque não gostamos do sofrimento material. Então tem tanta coisinha que nos acontece que nem tudo eles podem evitar que aconteça com a gente. Então, eles não vão ficar de babá 24 horas por dia ao nosso lado para evitar todas as coisas. Nós precisamos ter a nossa atenção, são aprendizados que a gente tem que fazer também. Às vezes fazemos escolhas erradas e temos que assumir essas escolhas. Às vezes a nossa falta de atenção, a nossa falta de vigilância faz com que aconteçam pequenos acidentes. Tudo isso é normal, é natural que aconteça durante a nossa vida e que nós mesmos vamos ter que aprender a lidar com essas situações. Mas isso é pouco importante na vida que escolhestes. A fatalidade verdadeiramente não consiste senão na hora em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Então, fatalidade verdadeira é a hora de nascermos e a hora de morrermos. Tudo que nos acontece no intervalo, que é a nossa vida material, toda a nossa vida material, ela vai se desenrolando e na medida que a gente pode caminhar com os nossos próprios pés, os espíritos vão nos dando também liberdade para agir, para que a gente amadureça, para que a gente aprenda com os nossos erros. Na pergunta 859A, haverá fatos que forçosamente devam dar-se e que a vontade dos espíritos não possa conjurar? Sim, mas que tu, no estado de espírito, viste, pressentiste quando fizeste a tua escolha. Não creias, entretanto, que tudo o que acontece esteja escrito, como se diz. Um acontecimento quase sempre é a consequência de uma coisa que fizeste por um ato de tua livre vontade. De tal sorte que, se não houvesses feito aquela coisa, o acontecimento não se teria dado. Se queimas o dedo, isso nada é. É resultado da tua imprudência e consequência da matéria. Só as grandes dores, os acontecimentos importantes e que podem influenciar no moral, são previstos por Deus, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. Quer dizer, os espíritos nos dizendo que muitas coisas vão nos acontecer e nós vamos ter que aprender com essas coisas que nos acontecem, porque a grande maioria ela vem das nossas próprias escolhas e é justamente aí que a gente vai aprender, que nós vamos amadurecer. Agora, as grandes provações que escolhemos antes de reencarnar, essas sim, quando vêm, muitas vezes nós não fizemos nada aparentemente para merecer aquela dor, aquele sofrimento, mas ele vem, ele nos busca e isso faz parte do nosso aprendizado aqui na Terra. A melhor conduta é procurarmos nos resignar diante daquilo que não podemos mudar e estarmos sempre em comunhão com Deus, porque com certeza, através da oração, buscando os recursos espirituais, nós suportaremos com muito mais leveza a dor, o sofrimento que deverá nos acometer durante essa existência. Assim nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.